Olá, meus amores! Professora Cíntia aqui de novo com vocês. Hoje trago para vocês um tema de um gênero textual muito importante, que é o poema. Vamos descobrir algumas de suas características. Vamos lá? Olha só. As principais características de um poema, para a gente estudar, eu peguei um poema de uma autora muito famosa, Leilão de Jardim, de Cecília Meirelles. Olha só, aqui nós já podemos ver que temos um título, Leilão de Jardim, e temos também um autor, Cecília Meirelles. Então, como todo texto, o poema não fica diferente. Ele tem um título e tem um autor, certo? Bom, Leilão de Jardim, autora Cecília Meirelles. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? E uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilo dentro do chão? Este é o meu leilão. Este é o poema da nossa autora Cecília Meirelles, que a gente vai começar a mostrar para vocês agora algumas das principais características de um poema. Vamos lá? Olha só. Aqui nós já descobrimos que temos o título e a autora, como todo texto, ok? Bom, nós percebemos então que nós temos frases e curtas. Eu não vou começar a escrever do início lá da minha margem e vou até o final. Não, são frases curtas. E aí, mesmo que sobre aquela linha toda, eu passo para a linha de baixo. Essa é uma das características do poema, do gênero textual poema. Por quê? Porque toda essa linha, ela é chamada de verso. Então, verso é toda a linha do poema, certo? Cada linha dessa é um verso. Então, veja bem, nós temos o verso, cada linha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 versos. Então, nós sabemos aqui que nós temos 14 versos. Recapitulando, verso, o que é? Cada linha do poema, ok? Bom, outra característica. Vocês perceberam que entre um conjunto de verso e outro há um espaço. Olha esse espaço aqui. Esse espaço é para separar o conjunto desses versos. E esse conjunto aqui, entre um espaço e outro, é chamado de estrofe, ok? Então, nós temos aqui uma estrofe, soltou um espaço, e ou tenho outra estrofe aqui, outra aqui e outra aqui. Estrofe, então, é cada conjunto de verso, certo? E eu quero chamar a atenção de vocês para esse última estrofe aqui. É uma estrofe com um verso. Pode, professora? Sim. Por que ele é estrofe? Ele está afastado aqui da estrofe de cima. Se ele estivesse juntinho, ele faria parte da estrofe de cima, mas ele está entre o espaço. Se ele está afastado, ele é também considerado uma estrofe com um verso. Beleza? Bom, outra característica do poema é rimas.
nós vamos ver as rimas do poema, ok? Aqui, nesse poema, nós temos várias características das rimas. Nós temos várias rimas. Vamos lá ver algumas. Observe. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Nessa primeira estrofe, nós temos algumas rimas. Observa. Flores vai rimar com, lembrando, rima o finalzinho, aquele sonzinho final. É muito semelhante com a outra palavra, do finalzinho da outra palavra. Olha só. Flores rima com cores. Flores, cores. Beleza? Na primeira estrofe ainda, eu tenho passarinhos. Vai rimar com o quê? Ninhos. Então, são passarinhos, rimou com ninhos. Na segunda estrofe, amores, presta atenção. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era. Uma estátua da primavera. E aí? Acharam as rimas? Caracol rimou com sol. Caracol, sol. Outra na segunda estrofe. Era. E vai rimar com o quê? Primavera. Estão entendendo que as rimas, os sonzinhos são parecidos entre as palavras? Assim dizemos que era e primavera são rimas, certo? Na terceira estrofe, nós temos quem me compra este formigueiro? E este sapo, que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Olha só, neste terceira estrofe, nós temos formigueiro, vai rimar com jardineiro. Canção, que rimou com chão. Canção, chão. Formigueira, jardineiro. Então, é muito importante nós percebermos as rimas neste poema, em qualquer outro poema. Nós sempre vamos achar nos finalzinhos dos versos palavras que vai rimar com outras palavras do finalzinho de outro verso, certo? Então, presta atenção. Aqui temos um verso e o outro verso em seguida já deu uma rima. Mas não significa que o primeiro aqui, esse primeiro verso, tem que ter automaticamente uma rima no finalzinho dele com a primeira. Não. Olha só aqui o terceiro verso. Lavadeira e passarinhos. E logo rimou com ninhos. Entendeu? Mas é muito importante termos as rimas nestes poemas. Tá ok? Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui é o quê? Vamos pensar, leilão de jardim. O que é um leilão? Leilão é onde está se vendendo algo. E aqui ela está vendendo algo que está onde? No jardim. Então, tudo que está falando no poema é referente ao que encontramos em um jardim, certo? Bom, tudo que tem aqui, flores, tem no jardim. E ela tá o quê? Vendendo as flores. Borboletas, temos no jardim. Então, nós podemos dizer que o poema Leilão de Jardim é um poema que fala de coisas que estão sendo vendidas, que são encontradas aonde? Em um jardim. Por isso, o título é Leilão de Jardim. Se o título fosse Leilão de uma Casa, nós teríamos objetos de uma casa para ser vendido. Quem me compra uma mesa com um enfeite, certo? Quem me compra uma cama com grandes travesseiros? Então, o poema Leilão de Jardim, ele fala de coisas que tem
jardim. Entendemos? Então, nós agora já sabemos que, veja bem, o poema Leilão de Jardim, a gente já sabe do que se trata. E recapitulando tudo, a estrutura de um poema tem que ser: cada linha é um verso. Um texto em prosa é aquele texto que a gente começa a escrever lá no início da minha margem e vai até o final da margem e passa para a linha de baixo. Como se diz, a gente não desperdiça nada, certo? Agora, no poema, cada verso geralmente são curtos. As frases, as linhas são curtas, elas não são longas. Geralmente são frases curtas e que são chamadas de verso. Então, cada verso, cada linha deste poema é curta e é chamada de linha. Não senhor, é chamada de verso. Eu faço um verso e eu faço um conjunto de versos de 3 versos, por exemplo. Eu pulo uma linha, eu salto uma linha para fazer mais outro conjunto de versos. Isso significa que nós temos estrofes. Então, cada conjuntinho é chamado de estrofe, certo? E a gente tem que ter esse espaço entre eles. E as estrofes, elas podem ter um verso apenas. Mas para que isso aconteça, ela tem que ter dado aquele espaço entre a estrofe de cima ou, se tiver uma estrofe embaixo, a estrofe de baixo, tá bom? Outra característica importante que faz parte da estrutura do poema são as rimas, ok? Bom, algumas palavras que podem ter ficado neste poema que vocês podem ter perguntado: poxa, o que é lavadeira? Leilão de jardim, né? O que é lavadeira? Olha lá, lavadeira é essa ave, né? Muitos não conhecem, né? A gente é muito importante ir atrás das palavras que não conhecemos, para que a gente tenha uma compreensão completa do que estamos lendo. Assim vai ficar mais fácil que eu entenda o que o autor está querendo passar para mim. Então, muita gente não sabia o que era lavadeira. Ai, será que a lavadeira está no jardim? Lavadeira é aquela mulher que lava a roupa? A lavadeira que fala no leilão de jardim é essa ave, ok? Era. Outra coisa que tem lá no poema. Era é essa plantinha aqui que vai subindo nos muros. Então, tem muitos muros que a gente passa pelas ruas e vê o muro todo coberto com essa planta, com essa tipo de... eles costumam falar de trepadeira. Elas vão subindo e cobrindo todo o muro. Então, é essa plantinha que tampa todo o muro, ok? Cigarra. Não é o cigarro de fumar. A cigarra é esse insetinho aqui, que muitas vezes, acho que a maioria já conhece. Muitas vezes as pessoas falam: a cigarra está cantando para chamar a chuva, não é? Então, a cigarra aqui, lá no poema fala, é essa cigarrinha aqui. Outra, o grilo. Só que o grilo, ele também canta, né? E ele fica com aquele sonzinho e ele costuma ficar o quê? Bem escondido. O grilo, ele não é como a cigarra que fica nas árvores, não. O grilo pode ficar nas árvores, sim, mas ele tem o costume mais de ficar escondidinho, certo? Bom, o Leilão de Jardim, ele é um poema tão famoso que ele até virou uma cançãozinha. Vocês já ouviram? Me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, óvulos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre mulher era uma estátua da primavera. Quem me compra
Beijos e até a próxima!